Olá, minhas amigas. Preparem seus corações porque hoje vou contar algo que pode estar acontecendo na sua casa e você nem percebe. Uma armadilha silenciosa. Uma história que começa com uma frase simples, mas que tem um peso enorme. Minha filha disse: "Minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Ela só não contava que... Meu nome é Marta, tenho 68 anos e hoje vou abrir meu coração para vocês. Vou contar como essa frase trouxe à tona um turbilhão de sentimentos, uma luta que vivi entre a pessoa que queria ser e o que todos esperavam de mim. Preparem-se para uma jornada cheia de emoções, reviravoltas e, principalmente, aprendizados que quero compartilhar para ajudar você a enxergar o que muitas vezes fica escondido. Já se sentiu subestimada na sua própria família? Já teve sua conquista diminuída? Ou aquela sensação de que seu valor nunca foi reconhecido? Se sim, esse vídeo é para você. Não se sinta só. Vamos juntas desvendar essa história onde o amor vira conflito. E uma simples pergunta muda tudo. Eu te convido a ficar comigo até o final, dar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber histórias reais que tocam a alma, porque a vida é feita dessas conexões, dessas palavras ditas e silêncios sentidos. Agora, vamos começar essa emocionante história e prepare-se para mudar o olhar sobre muitas coisas. Antes de tudo acontecer, minha vida tinha o ritmo manso das ruas de paralelepípedo da minha cidade, um canto do interior onde o tempo parecia se esticar sem pressa. Eu acordava cedo, escutava o rádio velho na cozinha, passava café coado no pano e deixava o aroma invadir a casa. No quintal, o sol espiava por entre as folhas da jabuticabeira, e os passarinhos faziam aquela algazarra bonita que só quem vive no interior conhece. Meu nome é Marta, tenho 68 anos, e por muitos anos a minha rotina era feita desses detalhes miúdos que costuram a vida. O pão de queijo de domingo, a conversa na calçada, a toalha de mesa com cheiro de sabão de coco, o colo aberto para minha filha, Cláudia, e para meu neto, João. Era uma vida simples, mas cheia de sentido. Eu havia me divorciado cedo, e a casa ficou sendo minha, um lugar de acolhimento para quem chegasse. Cláudia sempre foi meu orgulho, determinada, inteligente, com uma coragem de encarar o mundo que me lembrava a minha juventude. João, meu neto, corria descalço pelo quintal, mão suja de terra e riso fácil. A gente fazia bolo de fubá juntos, jogava conversa fora, e à noite eu o cobria com o cobertor de retalhos que minha mãe costurou quando eu ainda era menina. Havia uma paz naquilo tudo, uma sensação de missão cumprida que eu trazia comigo quando deitava a cabeça no travesseiro. Mas a vida, vocês sabem, tem dessas curvas. Foi numa tarde de terça-feira, quente e azulada, que Cláudia chegou com a notícia que iluminou a sala. Ela tinha sido convidada para assumir uma posição importante na capital. O salário era bom, o plano de carreira melhor ainda. "Mãe, é a chance que eu tanto sonhei", ela disse, com os olhos brilhando. Eu senti aquele misto de susto e alegria, como quem vê a filha prestes a voar por horizontes maiores. Minha vontade era abraçá-la e nunca mais largar, mas eu sabia que aquele brilho no olhar valia mais do que meus medos. Logo a notícia correu. As vizinhas passaram para dar os parabéns, o pessoal da igreja fez oração por ela e Dona Cecília, mãe do ex-marido de Cláudia e figura muito respeitada na cidade, apareceu numa elegância silenciosa para selar a novidade com sua aprovação. Dona Cecília sempre foi dessas mulheres que parecem estar um passo à frente das outras, firme na fala, olhar que pesa, reputação que antecede a pessoa. Cláudia nasceu para isso, ela disse com orgulho estampado, e a sala inteira fez coro. É isso mesmo, é a hora dela. Eu confesso que me deixei levar por aquela onda de entusiasmo. A decisão que parecia perfeita começou a tomar forma naturalmente. Cláudia iria para a capital, João iria junto, e eu, para ajudar na transição, ficaria um tempo entre minha casa e o apartamento de apoio que Dona Cecília tinha na cidade grande. "É só até acertarmos tudo por lá", diziam. "Você vai ser essencial para João nesse começo", repetiam. E eu, que sempre fui presença, fiquei feliz de poder ser também ponte.
As semanas seguintes foram de malas abertas e sonhos dobrados com cuidado. Eu passava a mão pelas paredes da minha casa como quem se despede de um velho amigo, mas também fazia listas, rascunhos de uma vida nova, receitas que queria levar, horários da escola, endereços de postos de saúde. Recebia abraços que ainda sinto na pele. Vá, Marta, sua filha precisa de você. Você é a base disso tudo. Como é bonito ver mãe e filha tão unidas. Era validação por todos os lados. Na igreja, o pastor pediu uma bênção especial. As comadres diziam que eu estava fazendo o certo. Até o padeiro me desejou sorte ao embrulhar 2 pães quentinhos de madrugada. No dia da mudança, a cidade parecia segurar o fôlego. O táxi encostou no portão, o motorista amarrou as malas no bagageiro e eu fechei a casa com a chave que eu mesma pintei de vermelho anos atrás. Deixei a chave com Dona Alzira, a vizinha de muro, para regar minhas plantas. Vai com Deus, Marta, ela disse, com a mão trêmula no meu ombro. E eu fui, com o coração cheio e uma pontinha de ansiedade dançando no estômago. A capital nos recebeu com sua pressa costumeira. Carros apressados, buzinas impacientes, prédios altos cortando o céu. O apartamento de apoio ficava num prédio antigo, com portaria 24 horas e um entra e sai constante. O cheiro do corredor misturava desinfetante com café. Lá, Dona Cecília já nos aguardava, de vestido sóbrio e sorriso contido. Bem-vindas, ela disse, como quem recebe uma comitiva em missão diplomática. Havia flores na mesa, uma cesta com frutas e um bilhetinho de boas-vindas com sua letra bonita. Aqui começa uma nova etapa. Cláudia, animada, me mostrou a escola de João, o escritório onde iria trabalhar, os lugares que descobrira perto. Mãe, você não imagina como isso é grande, ela repetia, e eu sorria, feliz por vê-la assim. A cidade parecia um tabuleiro novo, e nós, peças sendo colocadas nos primeiros movimentos. Os primeiros dias foram de encantamento e corre-corre. Eu cuidava de João, preparava as refeições, organizava as roupas, ajeitava a casa. Só por enquanto, eu repetia para mim mesma como um mantra. Cláudia saía cedo e voltava tarde, cansada, mas sorrindo. O time me recebeu muito bem. Tive uma reunião excelente. Me pediram para liderar um projeto. Eram as novidades que enchiam a sala de noite. Eu a via brilhar e pensava, vale a pena. Foi nesse embalo que aconteceu o jantar de apresentação. Cláudia queria juntar colegas do trabalho, alguns vizinhos e, claro, Dona Cecília, para celebrar o início da nova fase. Eu passei o dia na cozinha, pele cheirando a alho e roupa com perfume de manjericão. Fiz frango assado com ervas, arroz soltinho, salada colorida e um pudim que João disse que tremia bonito. Arrumei a mesa com a toalha branca que trouxe do interior, acendi as velas, abri as janelas para o vento da noite fazer carinho nas cortinas. Quando todos chegaram, a casa encheu de vozes. Parabéns, Cláudia. Que trajetória linda. Você merece. Eu observava pelos cantos, servindo, recolhendo pratos, repondo copos de água. Em certo momento, Dona Cecília levantou o brinde, taça erguida, brilho nos olhos. Quero celebrar a garra da Cláudia. Ela segue uma linhagem de mulheres que conquistam com as próprias mãos. A sala vibrou, os copos tilintaram. Eu sorri, bateu um orgulho de mãe. Mas logo em seguida veio aquela frase que parou o tempo. A minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Foi Cláudia quem disse, sem olhar diretamente para mim, num tom que parecia elogio à outra e, ao mesmo tempo, sentença para mim. Eu senti um frio subir pela coluna, como se tivessem aberto a janela num dia de inverno. Meus dedos agarraram o pano de prato, e por um segundo eu perdi a voz. Eu não era mulher de medir valor pela régua dos outros, mas ali, diante de todos, minhas costuras internas arrebentaram. Diferente de você? A pergunta ecoou sem som, rebatendo nas paredes. Eu não discuti, não chorei. Sorri pequeno e fui à cozinha, ver o molho. Mas dentro de mim, uma porta foi fechada e eu ouvi o trinco. No outro dia, tudo seguiu, quase como se nada tivesse acontecido.
É assim que as armadilhas silenciosas funcionam, minhas amigas. Não gritam, sussurram. E a gente se pergunta se ouviu direito. Eu segui cuidando da casa, levando João à escola, fazendo compras no mercado da esquina, anotando na geladeira os horários, me organizando. Só que aos poucos fui notando coisas que antes eu ignoraria. O apartamento de apoio tinha regras, algumas explícitas, outras entrelinhas. Evitar fazer barulho depois das 20 horas. Não receber visitas sem avisar. Usar a vaga de garagem só quando disponível. E havia outra, não escrita, mas presente. Manter a casa perfeita, afinal, é um patrimônio da família. Era como se o espaço cobrasse de mim um desempenho. E nisto, Dona Cecília fazia questão de aparecer. Marta, o forno precisa de atenção, a gordura impregna. Marta, a roupa do João, ele tem alergia, sabe? Marta, veja por favor os uniformes. Cláudia não pode se preocupar com isso. Sempre Marta. Sempre um lembrete do que eu tinha que fazer. É só por enquanto, eu repetia. É para ajudar, eu dizia. E novamente havia a validação. Vizinhos elogiando a boa avó, colegas de Cláudia comentando a família estruturada, a escola destacando o apoio fundamental da avó. Eu sorria, porque não queria estragar a festa. Mas o coração começou a pesar. Aquelas pequenas exigências foram virando tarefas fixas, e o que antes se chamava ajuda passou a ser obrigação. Um dia, percebi que estavam discutindo redecorar o quarto de hóspedes para ficar mais funcional para João e, para mim. Funcional. A palavra ficou zumbindo no meu ouvido. Eu havia deixado minha casa, minha vida, para me tornar uma funcional? Cláudia, cada vez mais absorvida pelo trabalho, começou a delegar a Dona Cecília e a mim as decisões do dia a dia. Conversem entre vocês, ela dizia, e seguia. Só que conversar significava, muitas vezes, ser orientada. Marta, o médico que eu confio é esse. Marta, a lavanderia certa é aquela. Marta, evite comprar frutas na feira tal, a outra é mais higiênica. A cidade grande com seus códigos foi virando território da Dona Cecília, e eu, estrangeira sem mapa, me via sempre pedindo passaporte. Os sinais se acumulavam como poeira em móvel escuro, um sapato meu que, melhor deixar no armário de serviço para não ocupar espaço. Uma planta que, aqui não pega luz, melhor levar para a área, uma foto antiga que poderia ficar guardada para não destoar da decoração. Eu me perguntava, onde é que eu cabia de verdade? Eu não sou de me comparar, mas não vou negar. Comecei a ouvir por baixo dos elogios a medida pela qual me pesavam. A sogra conquistou tudo sozinha. Tudo sozinha. E eu, que conquistei de outro jeito, com casa aberta, colo farto, panela no fogo, chão varrido, caderno de tarefa revisado. Eu era o quê? Meu valor não tinha nota fiscal, não saía em contrato, não subia em palco. Era trabalho invisível, dessas coisas que só se percebe quando faltam. E quando falta, dói. Certa tarde, depois de deixar João na escola, passei numa praça. Sentei no banco, observei as folhas caírem em câmera lenta. Lembrei de uma frase de Guimarães Rosa que meu pai repetia. O que a vida quer da gente é coragem. Respirei fundo, pensando se a coragem, às vezes, não era justamente a delicadeza de continuar. Mas havia também outro tipo de coragem, a que eu teria de encontrar, a de colocar limites. Os dias seguintes trouxeram mais ajustes. Um quadro novo para a sala, um presente da família. Escolheram sem me perguntar. Uma agenda semanal afixada na geladeira, com minhas tarefas pontuadas. Um grupo no celular, onde decidiam horários e rotinas, e onde eu era marcada sempre que havia algo a cumprir. E de quando em quando surgia novamente, em tom de comentário casual, às vezes na voz de Cláudia, às vezes na de terceiros, aquela comparação que me furava. Porque a Dona Cecília, ela venceu sozinha. E eu, ali, respirando fundo para não me despedaçar. As primeiras rachaduras vieram nas pequenas contradições. Uma noite, Cláudia chegou tarde e deixou a bolsa no chão da sala. De manhã, ouvi um: Marta, atenção com a organização, por favor.
Outra vez, Dona Cecília pediu que eu evitasse usar o fogão no horário de pico por economia. Eu, que sempre cozinhei para a família e para quem precisasse, de repente me descobri pedindo licença para acender o fogo. Parecia pouco, eu sei, mas pequenas dobras deformam um tecido inteiro com o tempo. Num sábado, Dona Alzira me mandou um áudio do interior. A voz dela, com aquele sotaque cantado, era um abraço. Marta, a jabuticabeira está carregada. Venha ver quando puder. Eu desliguei o celular e chorei baixinho na cozinha, com a mão apoiada na pia. Senti saudade de mim. Saudade da mulher que sabe onde guarda as coisas, que não pede permissão para ser. Senti saudade da casa que cheira a mim. E pela primeira vez pensei, talvez a decisão perfeita não fosse tão perfeita assim. Ainda não era o momento de confronto. Eu mesma não sabia como falar. Cláudia estava radiante no trabalho. João se adaptava bem à escola e eu me via como aquela peça de xadrez que sustenta tabuleiros sem aparecer. Mas as armadilhas silenciosas estavam todas montadas. E o que parecia ser uma etapa temporária ganhava raízes que me prendiam. Até que veio um novo jantar, menor, mais íntimo. Cláudia queria ajustar expectativas, disse. A mesa estava posta e o ambiente tenso. Dona Cecília abriu a conversa com sua habitual elegância. É importante que cada uma saiba seu papel para a harmonia do nosso lar. Papel. Eu apertei os lábios, firmei o corpo. Cláudia, meio hesitante, completou. Mãe, você sabe o quanto te amamos e precisamos de você. Mas é preciso que tudo esteja nos trilhos. Você sabe, minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Ela me ensinou a ter foco. Foi ali, minhas amigas, que o estalo veio nítido, como o copo caindo no chão. A frase, a mesma, repetida na minha frente, numa mesa que eu mesma preparei, virou espelho. E no reflexo, eu não reconheci a mulher que vi. O coração bateu forte, mas a voz saiu calma, como sai a verdade quando se cansa de ser calada. Eu não respondi naquela hora. Levantei, servi o pudim, recolhi os pratos. Mas dentro de mim, uma decisão começou a se desenhar. Decisão de não ser medida por régua alheia. Decisão de lembrar quem sou. Porque, como escreveu Clarice, liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome. Naquela noite, o sonho ganhou as primeiras fendas, e o que parecia perfeito revelou o mecanismo de uma armadilha. Elogios que exigem servidão, comparações que silenciam, rotinas que apagam nomes. Vou contar quando o sonho virou pesadelo de vez. O dia em que a minha casa virou posto de serviço, o meu colo virou obrigação, e eu ouvi não apenas uma comparação, mas uma ordem. Foi ali que, por amor a mim e aos meus, a Marta que respira baixinho deu lugar à Marta que fala em pé. No começo, tudo tinha o brilho das coisas novas. A cidade, com seus ônibus lotados e luzes faiscando nos prédios à noite, parecia cantar para nós. João se adaptou rápido à escola, fez amigos em poucos dias. Crianças são assim, costuram laços com uma facilidade que a gente perde com o tempo. Cláudia vinha contando marcos do trabalho. Mãe, fechei meu primeiro contrato grande. Mãe, me chamaram para uma apresentação com a diretoria. Mãe, estão falando em promoção. Eu ouvia como quem escuta música que gosta, orgulhosa e torcendo em silêncio. E de verdade, eu acreditava que aquela rotina encaixada era um estágio, um trampolim. Eu dizia para mim mesma, é só uma fase, vai dar certo. Minhas manhãs eram calculadas como relógio. Acordava cedo, preparava o lanche do João, pão integral, queijo branco, uma fruta cortadinha em cubos, bilhetinho dobrado no guardanapo. Enquanto a cidade despertava lá fora, eu ligava o rádio baixinho, passava um café, estendia roupas na área de serviço. Depois, levava João à escola, conversava com ele pelo caminho. Vó, hoje tem aula de ciências. Vou fazer um experimento de vulcão, ele dizia. E eu prometia ajudar a fazer a maquete no fim de semana. Era bom sentir que, de algum modo, eu era útil,
ponto de equilíbrio na mudança. Cláudia saía apressada, sempre bonita e perfumada, cabelo preso, salto que batia firme no corredor. À noite, voltava com histórias. Eu a escutava deitada no sofá, João de banho tomado, jantar pronto. Mãe, tive que decidir muito rápido hoje, adrenalina pura. E eu? Minha filha, você nasceu para isso. Havia um ritual que nos unia. Depois do jantar, ela lavava a louça e eu secava, enquanto João contava algo engraçado da escola. A espuma nas mãos me lembrava que, apesar do novo, havia ainda pequenas tradições nossas. A transição começou como garoa fina, quase invisível, mas persistente. Vieram os primeiros atrasos de Cláudia. Justificáveis, eu sei. Mãe, hoje chego tarde, não me espere. Mãe, surgiu uma viagem relâmpago. E eu preparava marmitas para ela levar, deixava o quarto arrumado, organizava os papéis da escola do João. No começo, Dona Cecília também sumia por dias, envolvida em compromissos, e eu sentia alívio quando a casa ficava só nossa. Mas sempre que ela voltava, voltava também a exigência, a supervisão. Uma tarde, Dona Cecília me chamou à varanda do apartamento. Havia um chá quentinho e biscoitos numa bandeja impecável. Ela era cuidadosa com os detalhes. Marta, sente aqui um minuto. Sentei. Ela respirou, com aquela calma estudada, e disse: Cláudia está em ascensão. Não podemos deixar que distrações domésticas tirem seu foco. Conto com você para manter tudo dentro dos trilhos. Eu concordei com a cabeça, sem discutir. Claro. E ela continuou: Você é importante, mas é preciso método. E entregou-me uma planilha impressa, com horários dos serviços da casa, lista de compras, dias de faxina pesada, dias de revisão de cadernos, para facilitar sua organização. Era prático, era opressor. Aceitei por amor. Amor à minha filha, ao meu neto, a ideia de estar somando. É só por enquanto, eu repetia. E seguimos. Mas logo depois, as pequenas exigências viraram regras. Marta, não use o elevador social com sacolas. Marta, evite lavar roupa no horário de pico. Marta, atente para o barulho. Eu, que sempre fui delicada, comecei a andar pisando em ovos dentro da casa que eu ajudava a manter. Percebi que a primeira coisa que perdemos numa armadilha silenciosa é o direito de estar à vontade. Os exemplos do problema começaram a pipocar como milho em panela quente. Um dia, João teve febre e precisei levá-lo ao pronto atendimento. Liguei para Cláudia e não consegui contato. Liguei para Dona Cecília. Estou numa reunião importante, Marta. Resolva e me informe depois. Resolvi. Esperei 4 horas na emergência para atendimento, sem documento do plano de saúde, porque a carteirinha nova ficou na gaveta do escritório da Cláudia. Quando finalmente consegui consulta, o médico pediu exames. A avó pode autorizar? Eu assinei como responsável, porque era o que eu podia fazer. À noite, quando Cláudia chegou, estava exausta. Mãe, você sabe que eu confio em você, mas me avise antes de assinar qualquer coisa. Eu tentei, filha. Eu sei. Só me avise. E eu engoli o nó, porque não era hora de briga. Outro dia, Dona Cecília fez uma auditoria na cozinha. Abriu armários, reorganizou potes, etiquetou tudo. Praticidade, Marta. E no final, disse: o pudim ficou doce demais na última vez. João precisa reduzir o açúcar. Eu concordei. Não pelo comentário, que veio como alfinete, mas porque João realmente podia comer menos doce. Entretanto, algo naquele tom me arrepiou. Eu era tratada como funcionária sem crachá, sem salário, sem direitos. Houve também as cenas públicas que me envergonharam. No mercado, encontrei uma vizinha do prédio. Conversamos cordialmente e ela soltou: você é a avó cuidadora. Que sorte da sua nora. Quer dizer, da Cláudia. Eu sorri amarelo. Avó cuidadora. Eu sei que o termo não é feio, mas ele carrega uma ideia, a de que eu era mais função do que pessoa. Entende? Percebi que eu começava a desaparecer nos rótulos que outros colavam em mim. Os diálogos revelaram mais do que eu queria admitir. Certa noite, Cláudia chegou.
e, ao me ver cortando legumes, disse: Mãe, a nutricionista passou uma nova dieta para o João. Sem fritura por 2 meses, ok? Eu respondi: Claro, filha, mas amanhã é aniversário dele. Pensei em fazer coxinha assada, aquela que ele ama. Cláudia suspirou. Mãe, por favor, é importante seguir. Eu sorri, sem graça. A gente faz salada de frutas, então. E ela, num tom de quem fecha assunto: Agradeço. Outra cena em que a dinâmica ficou ainda mais clara foi durante um almoço de domingo. A mesa cheia, todos conversando alto, quando Dona Cecília comentou: Cláudia, você precisa de alguém para te aliviar. Marta já faz muito, mas talvez devêssemos contratar uma ajudante fixa. Fiquei quieta. Não sabia se aquilo era oferta de socorro ou rebaixamento do que eu fazia. Cláudia respondeu: Concordo. E se virou para mim: Mãe, assim você descansa mais. A frase veio com um sorriso, mas o subtexto me cortou. Eu não era mais consultada sobre minha própria rotina. As contradições também apareceram na relação com João. Às vezes, à noite, ele vinha para minha cama. Vó, posso dormir com você hoje? E eu deixava, porque aquele aconchego é do que a infância é feita. Mas numa manhã, ao acordar, encontrei um bilhete da Cláudia. Evitar isso nos dias de escola. Ele fica agitado. Eu compreendi. Mas doeu a letra no papel como se fosse mandado oficial. Evitar. A palavra ficou roçando como etiqueta de blusa nova, raspando a pele. O ápice de um desses momentos foi numa reunião escolar. Fui no lugar da Cláudia, que estava numa viagem. Ao final, a professora disse: Parabéns, vovó. João é um menino querido. Sorri, orgulhosa. Na volta, comprei um livro que ele queria. À noite, em chamada de vídeo, contei tudo para a Cláudia. Filha, foi lindo. Ele leu em voz alta um texto que escreveu sobre família. Cláudia, cansada, respondeu: Obrigada, mãe. Mas na próxima, veja com a minha secretaria, porque a escola gosta que os pais estejam presentes. Eu perdi o fôlego. Filha, eu fui porque você não podia. Eu sei, mãe. Só protocolo. E ali eu entendi que naquela coreografia eu era o tapa-buraco elegante, que não bagunça, mas também não brilha. As frases continuavam a cair como pedrinhas no lago, fazendo ondas longas. A minha sogra conquistou tudo sozinha, diferente de você. Essa comparação virou escala de valor. Dona Cecília, a mulher que ergue e decide. Eu, a mulher que sustenta e apazigua. Só que um dia, a balança cansou de aceitar esse peso. Houve um episódio que marcou minha percepção de vez. Eu estava limpando o quarto do João quando encontrei um caderno dele com redações. Em uma delas, ele escreveu: A minha família é grande. Minha mãe trabalha muito e minha avó cuida de mim. Minha outra avó manda em tudo. Eu ri triste. As crianças, com sua sinceridade, dizem o que os adultos tentam esconder. Dobrei o caderno, alisei a capa e senti um aperto agudo no peito. O que eu estava ensinando ao meu neto sobre limites? Sobre amor que vira serviço? No dia seguinte, decidi conversar. Esperei Cláudia voltar, fiz chá, deixei a casa silenciosa. Filha, precisamos ajustar algumas coisas. Ela sentou, ainda de roupa de trabalho. Mãe, agora não, por favor. É rápido. E tentei ser objetiva. Eu vim para ajudar, mas a ajuda virou regra. Eu preciso me sentir parte, não peça de uma engrenagem. Cláudia esfregou os olhos. Mãe, eu te amo. Você sabe disso, mas não complica. Está funcionando. Para quem, filha? Ela levantou o tom. Para todos. Para mim, para o João, para a rotina. Você sempre disse que estava bem. Eu respirava para não chorar. Eu disse porque queria acreditar, mas não estou. Silêncio. E então, a frase que já havia me ferido antes voltou, mais afiada. Mãe, por favor, não me faça escolher. A minha sogra conquistou tudo sozinha. Eu só estou tentando aprender a ser como ela. Eu perguntei. E eu? Sou o que nessa história? Ela baixou os olhos. Você é minha mãe. E completou. E isso é o mais importante. Só que dita daquele jeito, soou como
Fique aí, onde eu te coloquei. A partir dali, cada detalhe virou lente de aumento. Passei a perceber que o apartamento de apoio se tornara o meu endereço principal, que minhas roupas estavam num armário pequeno, enquanto mantínhamos o outro para visitas, que meu descanso virou janela de tempo entre tarefas, que meus desejos eram interferências. No fundo, eu começava a entender. O erro não foi vir ajudar. O erro foi abdicar aos poucos de mim mesma para que o castelo se sustentasse bonito na foto. E a cidade, com seu ritmo acelerado, amplificou as ausências. Lembro de uma noite em que a energia caiu. Ficamos no escuro. João veio para o meu lado, com medo. Sentei no chão com ele, contei histórias do interior, da jabuticabeira, das noites de fogueira em festa junina. Usávamos a luz do celular como lampião. Ele relaxou, riu. Cláudia chegou mais tarde, brava com o prédio. Que absurdo! Horas sem energia! Quis dividir com ela o momento bonito que tivemos, e ela cortou. Mãe, por favor, apaga essa vela, o cheiro ficará pela casa. E eu apaguei. Acendi outra coisa dentro de mim, um aviso. Os conflitos também vinham pelas mãos de Dona Cecília. Um sábado, ela apareceu com sacolas. Trouxe algumas coisas para organizar. E foi abrindo, sem rodeios. Divisórias novas para gavetas, porta-temperos, etiquetas para potes, um quadro magnético para planejamento semanal. Eu senti o peso do método sendo pendurado na nossa parede. É para facilitar sua vida, Marta. E eu agradeci, não por gratidão, que começou a rarear, mas por bons modos. À tarde eu estava cansada. Sentei para tomar um café. Dona Cecília olhou para o relógio e comentou: hora de estender a segunda máquina. A minha xícara ficou morna, o café amargou. Eu me levantei. Entendi. Descanso, ali, ia ser o que sobrasse. E quase nunca sobrava. Em paralelo, a relação com minha casa do interior foi ficando distante. A jabuticabeira carregou-se em mim. As amigas perguntavam quando eu voltaria para nosso bordado das quartas. Na igreja, disseram que eu fazia falta. Eu respondia em breve para todos, mas meu em breve foi sendo empurrado para um amanhã que nunca chegava. E como era duro admitir, eu, que tanto ajudei, estava virando presença invisível, a pessoa que, quando falta, só aí lembram quem era. O estalo final desse bloco veio numa segunda-feira chuvosa. Cláudia precisava sair muito cedo. Eu acordei antes dela, preparei o café, organizei a mochila do João. Ela veio para a cozinha, pegou um copo de suco, olhou para mim e disse: Mãe, hoje não vou conseguir passar na escola, tem reunião com a diretoria. Se puder, resolve a autorização da excursão, envia os documentos na secretaria e... e evita que o João te ligue durante a tarde, me desconcentra. Eu senti o soco. Olhei para ela e, com toda a delicadeza que eu pude, respondi: Minha filha, eu sou avó, não secretária. Posso ajudar, mas não posso virar sua agenda. Ela recuou. Desculpa, mãe, é que... é muita coisa. Eu entendo que era, mas a linha tinha sido cruzada tantas vezes que minhas margens estavam sumindo. Desliguei o fogão, tirei o avental e fui até a janela. A chuva lavava a cidade. Lembrei, sem querer, de uma frase de Simone de Beauvoir que li num jornal antigo. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância. Eu não sou filósofa, minhas amigas. Sou mulher que cuidou, amou, abriu porta. Mas ali eu entendi que amor sem limites vira ferramenta de quem não sabe a medida. O sonho estava virando pesadelo. Não de uma vez. A vida raramente muda numa pancada só. Foi em camadas, em bilhetes, em protocolos, em evita, em concordo, em está funcionando. E eu, que abri minha mão para segurar as mãos deles, percebi que comecei a perder a minha. No próximo bloco, vou contar o dia em que meu corpo sentiu antes da minha boca falar. A crise que me fez desabar na sacada, o choro que eu vinha engolindo, o susto do João, o olhar de Cláudia e a frase que saiu de mim como quem abre uma represa. Chega.
Porque antes de qualquer reconciliação com o mundo, vem a reconciliação com a própria dignidade. E foi aí que tudo começou, de verdade, a mudar. Querem saber como? Se no começo o incômodo vinha como garoa, agora a tempestade já fazia poças dentro de mim. Era como morar numa casa onde o teto tem goteiras quase invisíveis. Você coloca bacias, troca de lugar os móveis, seca o chão, mas quando percebe, o mofo tomou as paredes e o ar ficou pesado. Eu me sentia essa casa, ainda de pé, mas tomada por infiltrações que ninguém queria reconhecer. A metáfora me perseguia. Eu era a casa que consertava os vazamentos dos outros, enquanto os meus iam abrindo crateras. A perda de identidade não chega tocando campainha. Ela entra pela porta dos fundos, pede um copo d'água e, quando você vê, está dormindo no sofá. Um dia acordei e percebi que há semanas não escolhia a música que tocava na cozinha. Não decidia o horário do meu descanso, não comprava flores para mim. Meu mundo foi ficando minimalista demais. Um armário de 2 portas, um pedaço de nicho no banheiro, um canto da mesa para minhas costuras. O resto era pauta, planilha, etiqueta. Eu me olhava no espelho e via a Marta útil, mas não via a Marta inteira. Os exemplos começaram a pesar no corpo. Uma manhã, estava varrendo a varanda quando senti as mãos tremerem. A vassoura ficou pesada, como se tivesse ganho chumbo. Apoiei o cabo no chão e respirei fundo, esperando passar. Não contei a ninguém. À tarde, voltando da escola com o João, uma pontada atravessou minhas costas. Fui obrigada a parar no meio-fio. Vó, você tá bem? Ele perguntou. Tô, meu amor. É só cansaço. A palavra cansaço virou chave mestra. Abria todas as portas e fechava todas as conversas. Os episódios se intensificaram. Certa noite, Cláudia mandou mensagem do trabalho. Mãe, pedi um relatório para amanhã cedo. Não vou dormir em casa. Cuida do João. Respondi, claro, com o coração acomodado no automatismo. No meio da noite, João teve uma crise de tosse forte. Corri para a cozinha, pus água para ferver, preparei um remédio caseiro. Ele melhorou e dormiu, a respiração mansa voltando aos poucos. Eu sentei no sofá e chorei silencioso, não por medo, mas por constatar que ali não havia ancoragem para mim. Eu era porto para todos, mas aonde eu ancorava? A dinâmica problemática se revelava em cenas cotidianas. Uma sexta-feira, quando sugeri passar o sábado no parque com o João, Cláudia respondeu: Mãe, preciso que você fique em casa esperando a entrega dos móveis. Combinei com a minha mãe de reorganizar o escritório. Eu perguntei: a gente não poderia remarcar? Ela: Mãe, por favor, é importante. Eu desisti. No dia seguinte, fiquei à espera da entrega que atrasou. Perdi o horário da sessão de teatro infantil que eu havia prometido ao João. Vi a decepção desenhar uma linha no rosto do meu neto. Desculpa, meu amor, eu disse. Ele, maduro demais, replicou: Tudo bem, vó, a gente remarca. Mas remarcamos tantas vezes que o depois virou nunca mais. As falas vinham com verniz, mas arranhavam. Marta, evite. Marta, providencie. Marta, lembre de... Um sábado, Dona Cecília trouxe uma consultora doméstica. Sim, isso existe. Para otimizar processos. A mulher, gentil, começou a observar minha rotina e sugeriu melhorias. Use panos de microfibra, reduza etapas, padronize cardápios semanais. Eu anotava num caderno por educação, mas por dentro gritava: quando é que viver virou linha de produção? O momento de colapso emocional foi um daqueles que o corpo marca em silêncio na memória. Era fim de tarde. A luz do sol entrava alaranjada pela janela da sala. Eu estava dobrando meias quando ouvi vozes na varanda. Fui ver. Cláudia e Dona Cecília conversavam baixinho. Mãe, eu preciso que tudo funcione. Se a minha mãe não conseguir, pensamos em outra solução, disse Cláudia. Eu sempre disse que amor é disciplina, respondeu Dona Cecília. Se não der, a gente contrata alguém em tempo integral e... Eu não ouvi o resto. O chão me engoliu. Senti o coração bater no pescoço. Não foi raiva, foi uma dor funda, como quando se quebra algo que você cuidou por anos.
Encostei na parede, escorreguei até sentar no piso frio. Chorei de soluçar, com cara nas mãos, tentando abafar. João veio correndo. Vó, o que foi? Eu sequei o rosto na blusa e com um sorriso torto disse: Vovó tá com saudade da jabuticabeira. Naquela noite, o sono não veio. Sentei na sacada, embrulhada num chale, vendo as luzes dos apartamentos acenderem e apagarem. Lembrei de uma linha de Fernando Pessoa que li num calendário antigo. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E me perguntei, o que é valer a pena quando a alma foi encolhida aos poucos? Minha alma, naquele momento, parecia usar um vestido 2 números menores. No dia seguinte resolvi falar. Preparei um café da manhã simples. Quando Cláudia veio para a cozinha, eu disse: Filha, preciso de você como filha, não como chefe. Ela parou, surpresa. Que é isso, mãe? É que eu virei função, e função não tem abraço. Cláudia respirou fundo. Mãe, você está exagerando. A gente está arrumando a vida. Isso é por todos nós. Por todos, menos por mim, respondi, mansa. Eu abri mão da minha casa, da minha rotina, dos meus planos, e aos poucos vocês foram abrindo mão de mim. Ela começou a chorar, e eu também. Mãe, eu te amo. Eu só não sei equilibrar tudo. Eu a abracei. Eu sei. Mas você precisa aprender. E eu preciso reaprender a me colocar. As coisas não mudam com uma conversa. A dinâmica tem raízes. E as raízes, quando profundas, exigem mudança de ferramenta. As semanas seguintes trouxeram mais exemplos pesados, agora mais nítidos aos meus olhos. Certa tarde, recebi uma ligação do interior. Dona Alzira havia caído. Marta, é leve, mas... Queria você aqui, ela disse, voz baixa. Fui até Cláudia. Preciso passar 3 dias no interior. Dona Alzira caiu. Cláudia, tensa com uma apresentação, respondeu: Mãe, agora não. A gente está numa fase crítica no trabalho. Não me deixa na mão. Eu disse: Filha, eu não sou ferramenta. Sou gente. Dona Alzira cuidou de mim quando você era pequena. Então leva o João e... Começou ela. Não, Cláudia, eu vou sozinha. E você vai ser mãe. Houve um silêncio cortante. Mãe, você está me punindo? Não, estou me lembrando que eu também existo. Fui. Ao chegar no interior, o ar me recebeu como abraço. A jabuticabeira, eu juro, parecia me esperar. Ajudei Dona Alzira com remédios, levei-a ao médico, cozinhei canja, sentei na calçada ao entardecer e chorei. Chorei aquela água acumulada. Na igreja, o pastor me viu e disse: Marta, sua ausência gritou. Sorri com vergonha. Eu ensinei a calar a minha, pastor. Ele respondeu: Calar é virtude só quando não abafa o que é justo. Voltei com a decisão fermentando. Em casa, no primeiro dia, Dona Cecília veio com um planinho na mão. Enquanto você esteve fora, criamos um novo fluxo. Eu coloquei o papel sobre a mesa, sem ler. Dona Cecília, com todo respeito, meu fluxo sou eu quem crio. Ela levantou as sobrancelhas. Marta, não confunda amor com rebeldia. Não confundo, eu só estou dando nome às coisas. E que nome é? Exploração, não por maldade, por vício. A palavra ficou pendurada no ar. Cláudia entrou na cozinha no meio da frase e congelou. Mãe, eu respirei. Filha, não é contra você, é por mim. A crise foi se alinhavando no concreto. Comecei a recusar pedidos que me tratavam como engrenagem. Não, hoje não fico esperando entrega. Não, hoje não cozinho para 30. Não, hoje não resolvo o protocolo da escola. Troquei por outras frases. Hoje vou ao médico verificar minhas mãos. Hoje vou ao parque com o João. Hoje vou à aula de dança sênior do bairro. Hoje vou ligar para minhas amigas. Hoje vou à minha casa ver a jabuticabeira. Cada hoje vou era um tijolo recolocado na parede da minha identidade. É claro que a resistência veio. Mãe, você está impossível. Marta, isso é pouco colaborativo. Eu mantive a calma. Colaborativo, sim. Submissa, não. Tive recaídas.
culpas que mordem o calcanhar. Numa delas, à noite, sozinha na sala, chorei em prantos abertos, peito doendo. Senti uma dor no braço que me assustou. Peguei o celular, quase ligando para a emergência. Respirei fundo, fui para o chuveiro, deixei a água quente cair na cabeça como bênção, e um pensamento me atravessou. Eu não vou morrer apagada na casa dos outros. No dia seguinte, encontrei João montando um quebra-cabeça. Sentei ao lado. Vó, falta uma peça, ele disse, olhando a mesa. Eu ri. Às vezes a peça que falta é a gente mesmo, meu amor. Ele não entendeu, claro, mas eu entendi. E como entendi? Para que uma frase de impacto não seja só efeito, ela precisa brotar da vivência. A minha é esta. Eu deixei de ser pessoa para virar papel, e quase me rasguei. Quando o amor pede que você vire papel, aprenda a dizer: eu sou a escrita. Quando a família pede que você seja silêncio, aprenda a dizer: eu sou a voz. Quando o mundo pede que você vire parede, aprenda a dizer: eu sou a casa, mas a casa é minha. No fim deste bloco, deixo a imagem que me salvou, a da jabuticabeira. Anos e anos, raízes fundas, dá frutos que não se vendem no supermercado. A jabuticabeira não grita para dar fruto, ela se mantém. Eu decidi ser jabuticabeira de novo. Quem quiser colher, venha com respeito. Quem quiser podar, que aprenda a pedir licença. No próximo bloco, vocês vão ver o primeiro movimento concreto dessa decisão, o gatilho que mudou tudo, a reconexão com valores que eu havia esquecido, a primeira confrontação firme, serena e uma citação que me acompanhou como oração. Dignidade não se negocia. Porque foi aí, exatamente aí, que voltei a ser Marta inteira. O gatilho externo veio num envelope pardo, simples, deixado debaixo da porta numa manhã de terça. Ao abrir, encontrei um comunicado do condomínio. Assembleia Extraordinária para Redefinição de Regras de Uso das Áreas Comuns e Vagas de Garagem. Pauta: restrição de uso por visitantes fixos. Visitantes fixos. Eu li e reli aquelas palavras como quem tenta decifrar um aviso de tempestade. Era claro, a nova regra mirava pessoas como eu, que não constavam como moradoras oficiais. Eu era a sombra que o prédio queria administrar. Levei o papel até a cozinha. Sentei. O som da chaleira apitando me lembrou de que, naquele apartamento, até a água tinha hora. Visitante fixa. Virei a expressão na língua e senti o gosto de ferro. Eu, que troquei de CEP para sustentar a rotina de todos, era tratada como presença provisória, como se estivesse sempre de passagem. Algo dentro de mim, que vinha amadurecendo como fruta teimosa, enfim caiu do galho. Eu recusava essa posição. A assembleia naquela noite foi um mosaico do que a cidade grande tem de melhor e pior. Vizinhos educados, discursos sobre organização e um subtexto duro de exclusão. Um senhor propôs que visitantes fixos não pudessem receber entregas em seus nomes. Uma senhora acrescentou: nem utilizar vaga de garagem em hipótese alguma. Outra sugeriu credenciais diferenciadas. Ouvi calada, mãos entrelaçadas, anotando o essencial. Eu tinha deixado de ser sujeito para virar categoria. Na volta, sentei com João para ajudá-lo na lição. Ele me mostrou uma redação. Quem sou eu? E escreveu em letras firmes. Sou João, neto da Marta. Eu não aguentei. As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de reconhecimento. Ali estava o valor perdido ao qual eu precisava me reconectar. Meu nome, minha história, meu lugar que não se mede por crachá ou vaga. Eu não era visitante fixa. Eu era a Marta, a avó que contava histórias, a mulher que semeou jabuticabeira, a pessoa que existia antes e vai existir depois de qualquer placa no elevador. Fui deitar e não dormi. A reflexão foi um novelo que puxei até o fim. Lembrei das minhas escolhas, do casamento que deixei, do trabalho voluntário, da casa sempre aberta. Percebi que, ao aceitar ajustar tudo por todos, eu tinha desajustado a mim. Não por amor. O amor não cobra a alma, mas por medo. Medo de desapontar, de ser descartada, de não ser necessária.
Entendi que eu estava confundindo necessidade com valor. Eu valia, mesmo que não me pedissem nada. A decisão clara veio com a luz da manhã. Eu voltaria para minha casa. Não em rompante, não em cena, mas com firmeza. Organizei um plano simples e possível. Primeiro, consultaria o médico. Meu corpo vinha pedindo reparo. Depois, passaria uma temporada no interior, fortalecendo minhas raízes. Em paralelo, ajudaria Cláudia a encontrar uma alternativa estruturada para a rotina dela e do João. Não um improviso em cima de mim, mas uma solução que não me apagasse. E, por fim, reorganizaria minha própria agenda. Aulas de dança sênior, volta ao coral da igreja, tardes na praça com as amigas, novos projetos no centro comunitário. A primeira confrontação aconteceu no café da manhã, com o cheiro de pão torrado no ar. Cláudia veio para a mesa com o celular na mão. Eu pedi: "Filha, guarda um pouco o celular. Quero falar olhando nos seus olhos." Ela guardou, assustada com a formalidade do meu tom. "Hoje à noite participo da assembleia do condomínio." "Mas, mãe..." "E amanhã vou ao médico. Depois de amanhã, viajo para o interior por 2 semanas." Ela arregalou os olhos. "Mãe, agora não dá." "Dá, sim. Você vai organizar o que precisa. Eu vou organizar o que sou." "Você está me deixando na mão." "Não, estou tirando minha mão do moedor." Ela respirou difícil. "E o João?" "Eu vou buscá-lo hoje na escola. Vamos conversar. Ele entende mais do que imaginamos." "Isso é loucura, mãe." "Loucura é vender a alma por método." Eu estava calma. A calma que vem quando a decisão já foi tomada dentro. Mais tarde, Dona Cecília apareceu. "Fiquei sabendo da assembleia. Fique tranquila, eu resolvo." "Obrigada, mas eu vou." "Marta, sem autorização formal, sua fala não terá peso. Minha voz sempre tem peso, mesmo quando não agrada." Ela sorriu de canto. "Você está diferente." Eu voltei a ser. É uma pena. Estava tudo fluindo. Para vocês. Para mim era escoando. Na assembleia, pedi a palavra. Disse com educação: "Sou Marta. Moro aqui, no sentido pleno, desde que minha filha e meu neto vieram. Não sou visitante, sou família. Regras são necessárias, exclusão não. Se a pauta é organização, contem comigo. Se a pauta é transformar pessoas em problemas, eu recuso." Alguns vizinhos desviaram olhares, outros assentiram discretamente. O síndico tentou apaziguar. "Não estamos personalizando." Eu retruquei. Quando se cria regra para corpos, se personaliza sem dizer nomes. Saí de lá sem troféu, mas com a coluna mais ereta. Em casa, sentei com João. "Vó vai ficar um tempo na casa do interior." Ele mordeu o lábio. "Eu vou sentir saudade." "Eu também. Mas a gente vai se ver nos fins de semana. Fazer bolo, subir na jabuticabeira." Ele sorriu. "Você promete?" "Prometo coisa que posso cumprir." "E a escola?" "A escola vai ganhar uma avó que não vive cansada." Ele me abraçou e disse algo que nunca vou esquecer. "Vó, quando você sorri de verdade, a casa fica cheirando bolo." Eu entendi. Eu precisava voltar a cheirar a mim. Antes de arrumar a mala, fui ao médico. Expliquei as tremedeiras, a dor nas costas, o choro contido. Ele me olhou com respeito. "Seu corpo está pedindo pausa, limites, prazer. Só remédio não dá. É vida que precisa ser ajustada." Saí com receitas na bolsa e a confirmação na alma. Eu não estava dramática. Eu estava doente de silêncio. À noite, sentei para escrever uma carta para mim mesma. "Marta, a casa é tua. A vida é tua. A jabuticabeira precisa de chuva e sol. Você também. Não aceite virar sombra no jardim que você regou." Copiei embaixo uma citação de Hannah Arendt que li num jornal recortado. "O perdão é a chave da ação e da liberdade." Eu perdoaria. Não para esquecer, mas para sair do lugar. No dia seguinte, a mala pequena estava pronta. Cláudia passou pela sala, olhou, e o silêncio fez eco. "Mãe, você realmente vai?" "Vou." "E você volta?" "Eu sempre volto para o amor. Para o que me ama, eu volto." Ela chorou. Eu a abracei.
Filha, você é uma mulher incrível. Parte do que você é, fui eu que ensinei. A outra parte, você aprendeu com a vida. Agora aprenda isto. Amor sem liberdade é gaiola. Eu tenho medo. Eu também. Mas medo não pode dirigir. A citação de sabedoria que me acompanhou ao descer do elevador foi de um provérbio antigo que minha mãe repetia: casa onde falta respeito, sobra vazio. Eu decidi retirar o vazio de dentro de mim, mesmo que a casa deles demorasse a me aprender respeito. No caminho, mandei mensagem para o coral da igreja. Posso voltar? Recebi áudio de volta, vozes em coro. Pode, Marta, sua voz faz falta. Liguei para Dona Alzira. Põe a água no fogo, vou fazer canja. Ela riu. A casa sorriu. O momento de virada não foi um grito, foi um ajuste de curso. E como processos verdadeiros são, ele veio com firmeza, ternura e uma condição inegociável: dignidade. Essa palavra que passei a vida entregando aos outros voltou a morar no meu bolso, e sempre que alguém tentava me medir por função, eu apertava a palavra com a ponta dos dedos, como quem reza um terço. No próximo bloco, vocês vão ver a batalha pela mudança, porque toda virada encontra resistência. Vão ver a culpa que tentaram me devolver embrulhada em papel bonito, as chantagens afetivas, as pequenas sabotagens. Mas vão ver, principalmente, a ação decisiva que consolidou minha escolha. Porque, como dizia minha avó Benedita, quem planta jabuticaba não tem pressa, mas também não volta atrás. E eu, minhas amigas, aprendi a ser árvore de novo. A primeira resistência veio do lugar mais previsível, de quem se beneficiava do meu silêncio. No dia em que anunciei a viagem de 2 semanas, o ar do apartamento pareceu engrossar. Cláudia começou a andar de um lado para o outro, como quem busca, no chão, a resposta que não quer ouvir. Mãe, e se eu perder a apresentação? Você sabe que a diretoria exige perfeição. Respondi com doçura firme. Perfeição sem humanidade é vitrine vazia, filha. Ela respirou fundo, segurou as lágrimas. Eu não quero sentir que você me abandonou. E aí estava a primeira tática: a culpa. A culpa vinha vestida de amor, mas por baixo era coleira. Eu tirei com cuidado. Eu não abandono, eu educo, inclusive você. Dona Cecília veio com outra ferramenta: o medo. Marta, o mundo não é gentil com mulheres maduras que moram sozinhas no interior. Você acha mesmo prudente? Assaltos, quedas, o sistema de saúde. Eu sorri com um canto de ironia que ela percebeu. Dona Cecília, o mundo nunca foi gentil com mulheres, de qualquer idade. A diferença é que agora eu não aceito a desculpa do medo para me manter presa onde não pertenço. Ela retrucou com frieza polida. Você dramatiza. Eu descrevo, eu disse. As pequenas chantagens afetivas começaram a aparecer como moedas espalhadas pela casa. Bilhetes na geladeira. Vó, não esquece de mim. Mensagens no grupo da família. Vai dar tudo certo, mas a Marta podia esperar mais um pouco. Telefonemas com pausas calculadas. Se você acha que é o melhor para você. O para você sublinhado de julgamento. Eu considerava cada gesto, separando afeto de laço. Abracei João mais forte e, olhando nos olhos dele, falei claro: eu vou, mas estou. Quando você sentir saudade, fecha os olhos e pensa na jabuticabeira. Ela fica, eu também fico, dentro de você. Ele assentiu com aquela maturidade triste das crianças que entendem o que não deviam precisar entender. O obstáculo grande veio de onde eu menos esperava, do prédio. Depois da assembleia, o síndico enviou um e-mail pedindo a regularização de permanência de visitantes. Em termos práticos, significava que eu deveria cadastrar horários, restringir entregas e acatar regras específicas que não valiam para moradores. Eu li com calma e percebi o perigo. Burocratizar a minha existência era um jeito elegante de me expulsar sem me tocar. Respirei fundo e tomei a primeira ação decisiva. Respondi por escrito, com cópia para Cláudia, afirmando que por laços consanguíneos, funções familiares e tempo de permanência, eu me considerava, e era, residente, ainda que sem contrato formal,
e que qualquer regra discriminatória seria contestada na convenção de condomínio. Pedi uma reunião com o conselho. Não para brigar, mas para marcar espaço. Cláudia me ligou na sequência, tensa. Mãe, por favor, não cria caso com o condomínio. Eu não crio caso, eu me coloco. Enquanto eu baixar a cabeça aqui, você vai baixá-la lá. Não mistura. É a mesma raiz. Silêncio. Eu te amo, ela disse, vencida por um cansaço que não era comigo. Eu também, filha, e é por isso que eu te ensino a me amar de volta do jeito certo. Houve uma descoberta dolorosa, dessas que ardem. Certa tarde, precisei imprimir uns exames. Fui usar a impressora do escritório e, ao abrir a gaveta com folhas, encontrei um bloco de notas com uma lista intitulada Plano B. Era a caligrafia da Cláudia. Li com o coração apertando. 1. Entrevistar cuidadora em tempo integral. 2. Matrícula João em horário integral na escola. 3. Avaliar empresa de alimentação saudável. 4. Conversar com a mãe sobre aposentadoria da rotina. Eu sentei na cadeira e fiquei olhando para aquelas palavras. Não era só o conteúdo, era o título. Plano B. Eu, Marta, era o plano A. O B era o mundo em que eu dizia não. Eu não sabia se doía mais ter sido tratada como estratégia ou descobrir que a minha ausência já tinha sido planejada sem diálogo. Esperei a noite. Chamei Cláudia para a sala. Coloquei o bloco sobre a mesa. Você quer conversar? Ela corou, engoliu seco. Mãe, eu ia te mostrar. Quando? Quando desce. Deu. Eu tenho medo de perder você. E eu tenho medo de perder eu. Nos entreolhamos. Eu disse, eu não vou ser demitida da minha vida, Cláudia. Se alguém aqui vai se aposentar, vai ser a sua ideia de que eu existo para tapar rombos. Ela chorou, solavancos de menina. Eu abracei, com raiva e ternura misturadas. Você vai aprender. Eu também. E se eu falhar? A gente pede ajuda. Não a mim como muleta, mas ao mundo como rede. A ação decisiva, a que consolidou a mudança, veio numa manhã de sábado. Eu acordei cedo, vesti um vestido florido que gosto, prendi o cabelo com uma presilha antiga da minha mãe e arrumei a mesa do café para 3. Quando os 2 sentaram, falei com serenidade que vinha de dentro. Hoje, depois do café, vamos todos para o interior. Cláudia arregalou os olhos. Todos? Sim. Eu vou para ficar 2 semanas. Vocês vão para passar o dia. João vai ver de onde veio o cheiro de bolo. Você, filha, vai ver a casa que te formou. Ela quis recusar, mas João vibrou. Vamos, mãe, vamos! E fomos. A viagem foi um respiro. Chegando, abri o portão vermelho. Toquei a madeira como quem toca um altar. A casa tinha o mesmo cheiro. Café, sabão de coco, tempo bom. Mostrei a jabuticabeira. João abraçou o tronco. Cláudia, no início, estava tensa, celular na mão. Aos poucos colocou no bolso. Fizemos canja, penduramos roupa no varal, sentamos na calçada para ver o entardecer. Contei histórias que não cabem em agenda. Como minha mãe cantava enquanto varria, como eu e Cláudia pintamos aquele portão, como a vida cabe em panelas simples. No fim do dia, antes de voltarem, chamei os 2 no quintal. Aqui eu sou inteiramente eu. É daqui que eu volto para ser melhor em qualquer lugar. É isso que quero para vocês também. Cláudia chorou um choro diferente, de quem desarma. Mãe, eu não sabia que eu estava tão longe. A cidade não afasta. Quem afasta é o método sem alma. Eu tenho medo de cair. Quando cair, lembra, você tem chão. Na semana seguinte, Cláudia começou a executar o próprio plano B, mas com uma diferença. Diálogo. Entrevistou uma cuidadora, conversou com João, ajustou horários, pediu ajuda, pagou por serviços, repartiu cargas. E quando tentava me atrair de volta ao mesmo lugar de antes, eu sorria e dizia: eu não volto para o que me diminui. Posso estar por perto, mas não embaixo. Dona Cecília, por sua vez, lançou sua última carta. Marta, a família precisa de hierarquia. Sem ela, desanda. Eu respondi com o respeito que devo e a firmeza que me devo. Eu sou raiz, não soldado. Raiz não obedece comando, ela sustenta.
Ela percebeu que, contra a raiz, não há argumento. Reduziu as aparições, talvez por orgulho, talvez por refletir. Não foi minha vitória sobre ela. Foi minha vitória sobre meu medo dela. A reafirmação da decisão veio em pequenas cenas que eu guardo como contas de um terço. Eu, na aula de dança, rindo com mulheres da minha idade. Eu, no coral, desafinando no começo e encontrando minha nota depois. Eu, no banco da praça, lendo um livro, voltando a sublinhar frases. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Eleanor Roosevelt. Eu, ao telefone com João, combinando a receita de bolo por vídeo. Eu, na varanda da minha casa, costurando uma toalha nova enquanto o sol brinca na borda do prato. Não idealizo. Houve dias de saudade, houve recaídas, houve gente dizendo que eu endureci. Eu só deixei de ser elástica ao ponto de quebrar. A batalha pela mudança não foi grito, foi constância. E constância, minhas amigas, é a coragem que a gente pratica quando ninguém está aplaudindo. Fecho este bloco com uma imagem que aprendi a honrar. Eu atravessando a sala do apartamento da capital, passando pela geladeira com planilhas e, em vez de pegar o pano de prato, pegando minha bolsa. Não para fugir, mas para ir ao encontro do que me pertence. Ao abrir a porta, ouvi a voz de João. Vó, traz jabuticaba? Eu ri. Trago. E trago também a avó inteira. Porque é assim que a mudança se sustenta. Uma decisão por vez, um não que guarda 1000 sims, e a lembrança diária de que dignidade não é luxo, é alicerce. Reconquistar não tem fogos de artifício. Tem lista no caderno, passos pequenos e uma voz que antes sussurrava e agora fala com clareza dentro do peito. Volta para ti. Foi assim que comecei, numa segunda-feira de céu limpo, colocando meu nome de volta nas coisas que me pertencem, no corpo, na agenda, na casa e, principalmente, nos limites. A primeira ação foi cuidar do corpo que vinha gritando. Fui ao médico com calma, levei exames, ouvi sem pressa. Saí de lá com um plano simples, fisioterapia leve para as mãos, alongamento de 15 minutos todas as manhãs, caminhada 3 vezes por semana, redução da cafeína depois das 4 da tarde e uma vitamina para repor o que a rotina sugou. Comprei um caderno de capa dura e escrevi na primeira página: hábitos que me devolvem. Todo dia eu marcava com um X azul o que cumpri. Era um mapa de volta para casa. Depois, organizei meus papéis. Cartório para atualizar endereço, banco para colocar as contas da minha casa em débito automático, uma visita ao correio para reativar a caixa postal. Parecia burocracia, mas era dignidade descendo de volta para os ossos. No caminho de volta, comprei uma poltrona azul, fundo que abraça, para o canto de leitura. Mudei a disposição da sala, passei pano no chão com sabão de coco, pendurei cortinas novas. A casa respirou comigo. Agora sim, eu disse em voz alta, e o silêncio me respondeu com cheiro de piso fresco. Estabeleci limites digitais. Silenciei o grupo de mensagens da família em horário de coral e de dança. Respondo quando posso, não quando me apertam. Criei um tom firme para situações de urgência impostas. Agora não posso. Posso te atender amanhã às 10 horas. Escrevi isso num post-it perto do telefone. Também fiz um combinado com a Cláudia. Nada de pedidos por mensagem depois das 20 horas. Se for emergência, ligar. Emergência de verdade. Febre alta, queda, hospital. A rotina, o evita, o lembra, o providência, tudo isso ganhou lugar e hora ou ficou para quem recebe por isso. A conversa com a Cláudia aconteceu com a mesa posta e o celular virado para baixo. Filha, se é para dar certo, precisa caber para todos. Você assumiu o plano B. Eu assumo o plano Marta. Ela sorriu, nervosa. Plano Marta? Sim, quinta é coral, sábado é feira, segunda é caminhada. Terça, eu rego a jabuticabeira às 5. É ritual. Quarta, eu ajudo o João com redação por chamada de vídeo, das 7 às 7:30. Sexta, é o nosso jantar quinzenal. Vocês aqui ou eu aí. Se precisarem de algo fora disso, perguntam.
Eu posso dizer sim. Eu posso dizer não. Ela respirou, olhou para mim como quem reaprende a ver a mãe. Combinado. Com o condomínio da capital, formalizamos o que era justo. A cuidadora contratada pela Cláudia passou a ser o contato principal para entregas e recados. Meu nome saiu da planilha de tarefas e entrou na lista de familiares de referência. No papel não muda tudo, mas muda o jeito como nos tratamos. O síndico me cumprimentou outro dia no elevador e disse: "Boa noite, dona Marta." Parece pouco. Para mim, foi um capítulo fechado. Eu tinha virado pessoa de novo naquele prédio. Voltar para minha casa foi uma sequência de pequenos ritos. Lixei o portão vermelho no fim de tarde, dei mão de tinta, vi o brilho novo nascer. Contratei o Joaquim, jardineiro antigo, para aparar a grama e limpar o canteiro. Troquei lâmpadas por LED, instalei um relógio grande na sala para ouvir o tic-tac que sempre me acalma. Doei coisas que não eram minhas e trouxe de volta o que tinha ficado guardado: a toalha bordada da minha mãe, a foto da família em que todo mundo estava rindo de verdade. Em cima da estante, coloquei um porta-retratos com uma frase escrita à mão: "Amor com respeito." Enfrentar a culpa imposta virou exercício diário. Teve a manhã em que a Cláudia mandou: "Mãe, a cuidadora faltou, você pode vir agora?" Eu estava colocando o sapato para a caminhada. Senti a culpa correr pela perna como formigueiro. Respirei fundo e respondi: "Hoje não posso. Te ajudo amanhã às 10 horas. Acione o plano de apoio." Ela rebateu: "Mãe, você é meu plano de apoio." Eu digitei devagar: "Não, eu sou tua mãe." Houve silêncio, depois uma mensagem curta: "Ok, já resolvi." Eu fui caminhar, as mãos aquecendo, o sol me fazendo companhia. De tarde ela me ligou: "Consegui. Foi mais difícil, mas consegui." "Orgulho de você", eu disse. E era verdade. O amor que educa empurra para a autonomia, não puxa de volta para o colo. Com a dona Cecília, fui clara como água. Ela me ligou para opinar na escolha da cuidadora. A de uniforme lilás parece mais atenta. "Quem decide é a Cláudia", respondi. "Quero sua experiência." Minha experiência hoje é saber quando me retirar. Silêncio do outro lado. E o João? Ganha 2 avós que não disputam território. Ela riu, breve. "Você está afiada." Eu estou inteira. Os momentos-chave da transição foram do tipo que a gente guarda na gaveta com cheiro de alfazema. O primeiro foi o ensaio do coral. O telefone vibrou sem parar no meu colo. Eram mensagens da logística da casa de Cláudia. Eu olhei para a maestrina, ergui a pasta de partituras e cantei. Na pausa, respondi com 2 linhas e encaminhei para quem devia. Senti o corpo leve, como quem pisa em chão conhecido. O segundo foi quando a escola do João mandou uma carta de agradecimento à presença da mãe numa atividade. Eu li e sorri. O mundo estava se ajustando sobre os pés deles, não sobre os meus. O terceiro foi um exame simples, tremores diminuídos, pressão melhor. O médico disse: "Continue assim." Continuei. E teve o dia da mudança concreta, aquele que dá nome ao bloco e fecha um ciclo. Chamei de Sábado da Reconquista. Acordei cedo, fiz bolo de fubá, deixei esfriar na janela. Fui até o apartamento da capital com 2 malas vazias. Entrei, cumprimentei a portaria pelo nome. "Bom dia, seu Roberto." Subi. Cláudia me recebeu com um abraço longo. "Hoje eu levo só o que é meu." Fui ao quarto de hóspedes, recolhi meus livros, minhas fotos, minhas 2 blusas preferidas que tinham ficado lá, a nécessaire, o chale azul. Na cozinha, peguei minha concha de pau, aquela que tem marca da minha mão. Coloquei tudo na mala sem barulho. Antes de sair, deixei um bilhete preso com imã na geladeira. "Estou a uma jabuticabeira de distância. Amor com respeito, sempre. Mamãe." Entreguei a chave extra para a Cláudia. "A da minha casa fica comigo." Descemos juntas. João correu até mim no térreo. "Vó!" Levantei as malas e brinquei. "Hoje a vó volta com a casa toda aqui dentro." Ele riu alto, e o eco foi um selo. À tarde, já no interior, arrumei os livros na estante, a concha no lugar, as fotos na parede.
Quando o sol baixou, reguei a jabuticabeira às 5 em ponto. Lembrei de uma frase de Rilke que anotei no meu caderno. Você tem de viver a vida de um modo que, mesmo que alguém lhe diga que não há Deus, isso não mude nada. Para mim, virou. Você tem de viver a sua vida de um modo que, mesmo que alguém lhe retire os aplausos, isso não mude nada. A água caiu nas raízes e eu senti. As minhas também estavam bebendo. À noite, liguei para a Cláudia por vídeo. Eles estavam jantando. João mostrou um desenho da jabuticabeira. Fiz com giz de cera, vó. Tá lindo, meu amor. Cláudia disse. Mãe, hoje foi puxado, mas deu certo. Eu sabia. Obrigada por não vir. Sorri. Eu vim de outro jeito. Que jeito? O que te devolve para ti? Ficamos ali em silêncio bom, vendo um ao outro sem precisar preencher com instruções. Reconquistar foi isso. Ações pequenas, firmes, repetidas. Tom de voz que não fere, mas também não cede o que é essencial. Culpa olhada de frente e devolvida ao remetente. Transição marcada por imagens simples. A pasta de partituras aberta, a concha de pau no lugar, a água caindo no pé da jabuticabeira, a chave que volta para a minha bolsa. O sábado da Reconquista não foi dia de partida, foi dia de chegada. No próximo bloco, vou contar os primeiros momentos dessa nova vida, o renascimento, quando a identidade ganha contorno de novo. As relações se reorganizam sem grito e a alegria deixa de ser visita para virar moradora. Também vou dividir as mensagens que recebi de outras mulheres e como a nossa mudança mexe com quem nos cerca. Porque quando uma avó volta a ser ela mesma, muita coisa ao redor aprende a respirar. Querem ver? Os primeiros dias da minha nova vida começaram com cheiros antigos que voltaram a morar em mim. Café coado no pano, sabão de coco no chão, vento fresco entrando pela janela da sala e fazendo a cortina dançar, como se a casa tivesse aprendido de novo a respirar. Acordei cedo, calcei a sandália confortável e fui direto ao quintal. Toquei o tronco da jabuticabeira com as 2 mãos, como quem cumprimenta uma velha amiga. Bom dia, minha companheira, eu disse em voz baixa. A água da mangueira caiu nas raízes. O cheiro de terra molhada subiu como reza. E eu soube. Era assim que a vida me queria, inteira, de pé, enraizada e com os braços abertos para o céu. A reconstrução da minha identidade não veio com placas, veio com gestos pequenos e fiéis. Cortei o cabelo um pouco acima do ombro, deixei os fios brancos brilharem sem vergonha. Comprei um batom cor de goiaba, igual ao que minha mãe usava aos domingos. Peguei a antiga máquina de costura e reformei 3 vestidos que eu amava, ajustando-os ao corpo que tenho hoje. Um corpo que viveu, cuidou, chorou, dançou e ainda tem muita estrada. Voltei às aulas de dança sênior, recuperei a firmeza do passo básico, ri quando errei a volta, celebrei quando acertei o giro. No coral, desafinei no início, mas a maestrina, com paciência de professora, colocou minha voz no lugar. A sua nota é mezzo, dona Marta, ela disse, e eu sorri por dentro. A minha vida também é mezzo, firme e doce, forte sem ser grito. Na feira de sábado, reencontrei a banca do seu Pedro. Comprei cheiro verde, tomate maduro, farinha de fubá e, de brinde, histórias. Sumida, dona Marta, ele disse, já ensacando a couve. Eu estava aprendendo a voltar, respondi, com a leveza de quem fez as pazes com o próprio tempo. No centro comunitário, uma amiga me puxou pelo braço. Quinta tem reunião do grupo de leitura. Volta para nós. Voltei. Lemos poemas da Cora Coralina e, quando cheguei em casa, copiei um verso no meu caderno. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Guardei no criado mudo, como quem guarda remédio bom. Cláudia apareceu na minha casa numa tarde de céu amarelo. Chegou sem anunciar, de vestido simples, cabelo preso, sem perfume de pressa. Entrou devagar, olhou a sala, tocou a toalha bordada. Mãe, cheira a infância. Eu ri. É o bolo de fubá que tá no forno. Ela sentou no banco da cozinha, tirou os sapatos, ficou descalça no meu piso frio. Estou tentando aprender a equilibrar as coisas.
confessou, mexendo num fio solto da barra do vestido. Não é fácil, eu disse, mas o equilíbrio vem quando a gente para de subir em coisas que não são nossas. Cozinhamos juntas em silêncio bom, ela cortando a cebolinha, eu mexendo o angu. À mesa, combinamos o que era de cada uma: o espaço, o tempo, o amor que não cobra a alma. Na hora de ir embora, ela me abraçou sem pressa. Obrigada por me ensinar até quando me disse não. Beijei sua testa. Mãe é raiz. A gente ensina sustentando, não sufocando. Com a dona Cecília, o novo equilíbrio veio no passo das mulheres que conhecem o próprio peso. Ela me telefonou num domingo. Posso passar aí? Pode. Chegou elegante, como sempre, mas com os ombros menos erguidos. Sentou na sala, olhou as fotos antigas. Eu fui severa, disse, encarando a própria palavra. Eu também fui omissa, quando devia ter dito basta antes, respondi. Ela respirou. Somos duas mulheres que fizeram o que sabiam, e agora sabemos mais. Eu servi café. Conversamos sobre João, sobre Cláudia, sobre a cidade, sobre o condomínio que revogou parte das regras depois de novas discussões. A sua fala abriu caminho, ela admitiu. Não foi pela força, devolvi. Foi pelo nome. Pessoas têm nome. Quando ela se despediu, não houve vitórias ou derrotas. Houve um aceno de respeito, e isso vale muito. O impacto positivo começou a se espalhar feito cheiro de bolo que vai longe. Na igreja, uma senhora aproximou-se ao final do culto. Dona Marta, eu vi quando a senhora sumiu e vi quando voltou. Eu também vou aprender a dizer não sem pedir desculpa. No grupo da leitura, outra confidenciou. Depois da sua história, combinei com meus filhos que quarta é minha noite de bordado. Se precisarem, chamem antes, não em cima. No condomínio da capital, Cláudia me contou que, na reunião seguinte, falaram em residentes por vínculo e criaram uma política mais humana. A sua semente deu fruto, mãe. Jabuticaba, eu brinquei. Não se apressa, mas chega. João, por sua vez, ficou mais atento aos próprios passos. Vó, arrumei minha mochila sozinho, avisou por vídeo, mostrando o zíper. Quem diria, eu disse orgulhosa, um homem que sabe onde estão as próprias coisas. Os momentos da nova vida viraram fotografias que guardo na memória. Eu, no entardecer, regando a jabuticabeira às 5, como ritual de gratidão. Eu, com as amigas, rindo alto no portão depois da aula de dança, as bochechas doendo de tanto sorrir. Eu, ajudando João com a redação por vídeo, ensinando a começar pelo que importa. Diga seu nome, seu lugar, sua vontade. Ele digitou: Sou João, neto da Marta. Eu quero ser alguém que não esquece de onde veio. Eu chorei devagar, só por dentro, aquele choro bom que lava e não pesa. Em casa, pendurei na parede um quadro simples com 3 linhas que viraram meu norte. Amor com respeito, limites com ternura, presença com escolha. Quando a culpa vem bater a porta, eu leio em voz alta. E lembro de uma frase do Chico Xavier que sempre me consola. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim. Foi isso que eu fiz, e é isso que desejo para cada uma de vocês que me ouve agora. A mensagem final que quero deixar é clara como água fresca. Não aceitem virar papel em história alheia. Não se deixem reduzir a função, título ou etiqueta. Vocês são casa, e a casa precisa ter alicerce, janela aberta e porta que gira por dentro. Se a vida pedir que você encolha até caber no sonho dos outros, lembre, sonho bom é o que tem espaço para todos respirarem. E se alguém tentar medir o seu valor com régua de produtividade, responda com a régua do afeto, do tempo bem vivido, da dignidade que não se negocia. Metáforas à parte, a verdade é simples. Quando a gente se reconcilia com o próprio nome, o mundo aprende o caminho de nos chamar direito. Agora eu falo com vocês, minhas amigas, minhas companheiras de estrada. Vocês já passaram por algo parecido? Sentiram-se empurradas para um lugar que não tinha o seu cheiro? Contem nos comentários a sua história.
Isso pode acender uma luz no caminho de outra mulher. Se essa narrativa tocou o seu coração, compartilhe com uma amiga, uma filha, uma neta. Conversem sobre limites, amor e respeito numa mesa com café quente. É assim que a gente muda o mundo, de dentro para fora. Deixe seu like para que mais mulheres encontrem essa mensagem e se fortaleçam com a nossa roda. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar outras histórias como esta, histórias de recomeço, de cura e de coragem. E por fim, um convite de avó para avó, de mulher para mulher. Escolha um pequeno ritual para chamar de seu regar uma planta, escrever 3 linhas num caderno, caminhar até a esquina olhando o céu e repita todo dia. Ritual é raiz. Raiz dá estabilidade. E estabilidade é o chão onde a liberdade aprende a dançar. Se você chegou até aqui, receba meu abraço apertado. A casa está aberta. O bolo ainda está quente. E se faltar um pouco de coragem, venha buscar uma fatia. A coragem cresce quando é partilhada.